Valeu, pessoal! Caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol. Tentar entender por que um atleta tem um comportamento desse, se achando maior que tudo. Como culpado. E foi suspenso por 2 anos. Como eu disse já, ele foi do auge ao fundo do poço. O Gabigol procurou isso. O Gabigol ele precisa entender que ele não está acima do bem e do mal. E, com toda sinceridade, o Gabriel não tem defesa nessa história. Porque tem que ser muito estúpido, muito burro, para saber, achar que ia fazer o que fez e que não ia ter consequência. E tem recado importante aqui para você que tem aquele dinheiro no FGTS, aquele saldo parado que você não consegue sacar, mas está precisando dessa grana aí, pagar uma conta, né, fazer uma viagem. Olha só, eu estou recomendando aqui para vocês a empresa Mais Ágil. Eles conseguem te ajudar a resolver esse problema em até 24 horas. É só você falar com eles no contato que eu vou deixar aqui na descrição e também fixaram nos comentários. Serviço muito top de qualidade, podem confiar. Aproveita e fala que vocês foram indicados aqui pelo canal Futifla e vocês serão bem atendidos pela equipe da Mais Ágil. Então não perca tempo e já vá tirar o seu fundo de garantia. Então galera, muito bom dia, vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão do caso do Gabigol, do Gabriel Barbosa, que foi aí punido por 2 anos, que é a pena mínima, longe do futebol, né, no caso, ele vai ser banido do futebol por hora, por 2 anos e não poderá atuar nem no Flamengo, nem em nenhum time, né, cabe recurso, claro, mas a gente vai ver agora aí como a imprensa repercutiu esse assunto. Vai falar, né, sobre o que aconteceu, os detalhes, vai falar o que é que pode acontecer com o Gabriel, como, né, cada um enxerga essa situação, como afeta o Flamengo, e você vai saber tudo a partir de agora. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixaremos também os créditos na descrição desse vídeo, e o seu comentário é muito importante, tá? Então comenta aí de onde você está nos assistindo, o que é que você pensa do Gabriel, tá? E sobre o vídeo também. Agora vamos acompanhar essa situação aí do Gabriel Barbosa, que situação muito complicada, hein? Vamos ver. Cancela a parte fria do programa. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela, tudo bem, Gustavo? Uma ótima semana a todos. Pois é, o assunto é sério. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, não. A gente vai poder comentar. Vamos lá, então. A gente começa falando sobre a tentativa de fraude em um exame de antidoping pelo Gabigol. Isso aconteceu em abril do ano passado. Ele foi julgado hoje, 2 anos de suspensão. Valeu, pessoal! Caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol por tentativa de fraude de exame antidoping. O jogador tinha sido julgado no início da semana passada, o julgamento se estendeu e aí foi adiado a finalização para esta segunda-feira e aí sim ele foi condenado por 5-4 a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele tinha sido denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. Gabigol agora não pode nem mesmo treinar no Ninho do Urubu, fica fora, por exemplo, das finais do Campeonato Carioca, começam a partir de sábado no Maracanã contra o Nova Iguaçu, e nem da estreia da Libertadores na próxima semana contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo se disse surpreso com a decisão, divulgou uma nota e, além disso, vai auxiliar o jogador, claro, em um recurso no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, há uma possibilidade aí do Gabigol, ele pode zerar a sua punição ou até aumentar para o limite máximo ali de 4 anos de suspensão. Uma situação difícil. O Gabigol, em 8 de abril do ano passado, foi realizado um teste surpresa de antidoping para todos os atletas no Ninho do Urubu. O Gabigol teria dificultado ali as ações de quem foi realizar esse exame antidoping dentro do Ninho do Urubu, realizou apenas depois do treinamento, ao contrário de todos os seus companheiros que realizaram antes. Também dificultou a checagem na hora de urinar ali. O fiscal tem que observar o atleta urinando para garantir que não há nenhum tipo de problema, de fraude no exame. Então, por dificultar todo esse processo, o Gabigol acabou denunciado e hoje
foi, enfim, condenado e também suspenso por 2 anos. Fica fora agora das atividades. A pena começou a contar desde abril de 2023, é retroativa, portanto ele tem basicamente mais 1 ano a cumprir até abril de 2025. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. E a sanção ela é a mínima para a fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai progredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Flamengo, sempre lembrar, 2017 já teve o caso do Guerreiro, que aí sim foi detectada uma substância no seu organismo. O Flamengo até recorreu à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo depois até suspendeu o contrato do Guerreiro baseado na Lei Pelé. Enfim, virou uma briga jurídica, mas foram outros tempos, outras situações. O Gabigol agora é por tentativa de fraude e tem esse compasso de espera aí da renovação de contrato do Gabigol. Situação fica mais complicada, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, o seu prazo de suspensão vai além da vigência do contrato atual. Muito bem, vamos falar sobre isso. É claro que a defesa do Gabigol vai recorrer da decisão no CAS, só que a gente não sabe quando isso vai ser julgado. Até lá, ele não pode atuar pelo Flamengo, mas ele não pode treinar no Ninho do Urubu. André Kfouri, como foi que você recebeu essa notícia? Foi algo que te impactou? E a gente sabe exatamente o que aconteceu no dia 8 de abril, lá no Ninho do Urubu. Ele chega, todos os jogadores fazem o exame antidoping antes das 10 horas da manhã, que é o que estava marcado. O Gabigol se recusa a fazer esse exame, vai para o treinamento, depois ele vai almoçar, sem falar que há relatos que ele distrata as pessoas que ali estavam para fazer esse exame antidoping. Pois é, e entregou o frasco aberto para as pessoas que estavam lá para colher o exame, o que evidentemente, em termos de procedimento, né, já que você está colhendo um material que vai ser analisado em laboratório, é uma coisa completamente inapropriada, né? Pode haver todo tipo de contaminação, até para prejuízo do atleta, isso não deveria acontecer, né? O atleta deveria ser o principal interessado no bom tratamento, no bom manuseio do frasco e da amostra. Então são coisas curiosas, para dizer o mínimo, né? Estranhas, né? Completamente anormais que aconteceram nesse caso, a começar pelo fato de todos os jogadores do elenco do Flamengo, como você disse, terem feito o exame antes do treinamento. Só um deles não, ainda termina o treino, vai almoçar, trata as pessoas responsáveis pela coleta do exame que estão ali trabalhando de maneira desrespeitosa, de acordo com o relato dessas pessoas, e depois se coloca numa situação que pode ser avaliada como uma tentativa de fraude do material. Então, é muito sério. Atletas olímpicos, por exemplo, para quem não tem familiaridade, né, não acompanha esse tipo de assunto com proximidade, precisam declarar onde estão durante todo o tempo, estão todos sujeitos a exames feitos a qualquer momento. Pode ser de madrugada, pode ser em qualquer dia da semana, pode ser em qualquer lugar, e eles têm obrigação, eles têm 1 hora para colher o exame. Essa é a regra a qual estão submetidos os atletas das modalidades olímpicas. Então, muita coisa eu acho ainda vai ser esclarecida. O Gabriel tem todo o direito, evidentemente, de se defender. Ele contratou um escritório de advocacia que é muito importante, muito experiente, especializado nesse tipo de assunto lá no Rio de Janeiro. E cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte, é uma coisa que pode ser
discutida em algum tempo ainda, né? Já aconteceu há muito tempo. A punição, pelo menos preliminarmente, é longa e ela pode ser duplamente essa pena, o dobro da pena que ele já recebeu. Então é um assunto sério, pode ter um dano correspondente à carreira do Gabriel se ele for condenado, e é uma coisa muito preocupante. Sim. Eu recebi essa notícia, acho que todo mundo com preocupação. Pois a defesa do Gabriel, ela se manifesta a partir de 26 de janeiro, mas ele só é denunciado em dezembro. Então, a partir do momento em que recebe a denúncia de fraude ou de tentativa de fraude, a defesa estava dentro do prazo para se defender e o julgamento aconteceu em 2 dias, na segunda-feira passada, e aí teve essa pausa e agora, nessa segunda-feira, teve o resultado do julgamento. E foi algo recebido com muito espanto também pela diretoria do Flamengo. Ninguém estava esperando que ele fosse considerado culpado por essa tentativa de fraude ou por fraude. E 2 anos é o mínimo da pena, Zupac. Sim, a pena máxima era de 4 anos, né? Então, parte da discussão que acontece nesse momento é se a pena para o Gabriel foi exagerada ou não. E aí depende muito do ponto de vista que você pretende olhar, né? Se a gente está falando de um caso que poderia ter pena máxima de 4 anos e ao atleta foi dada uma pena de 2 anos para ele cumprir 1 ano, eu não vejo exagero nisso. E assim, doping é coisa muito séria. Exame antidoping é coisa muito séria, né? E como o André citou o exemplo dos esportes olímpicos, futebol também é o esporte olímpico, mas dos atletas olímpicos de maneira mais clássica, assim, que a gente está mais acostumado, é uma coisa sagrada, absolutamente sagrada. E no futebol tem que ser tratado como tal. E geralmente não foi pelo Gabriel, individualmente pelo Gabriel, né? Então esse caso, ele me desperta 2 olhares. O olhar prático para o protocolo que foi descumprido, né? O Gabriel infringiu uma regra, e aí alguém pode dizer, mas ele não estava tentando burlar, ele só foi marrento e não quis fazer. O funcionário, o rapaz que está ali para colher a amostra da urina do Gabriel e levar, ele não é obrigado a interpretar o que o Gabriel está fazendo, quem é o Gabriel, como ele age, né? Um atleta que, primeiro, se nega a fazer o exame, depois, pega o pote da mão do funcionário, depois quer fazer a sua urina, o seu xixi, escondido, e depois entrega esse pote aberto para o funcionário, ele pode estar perfeitamente burlando. E o cara não tem que interpretar se o Gabriel tá, não tá. Tem protocolos, né? E o protocolo foi descumprido. E esse é o primeiro ponto, e é o que levou o Gabriel para o julgamento, e é o que acabou acarretando essa pena que é severa para a carreira do Gabriel. Talvez não seja tão severa olhando o macro da coisa, pena máxima, histórico em outros esportes, mas para a carreira do Gabriel, claro que é uma pena severa. A outra coisa que me chama a atenção é olhar só para o comportamento do Gabriel. Tipo, tentar entender por que um atleta tem um comportamento desse se achando maior que tudo. Isso que me chama a atenção, porque o Gabriel é um cara marrento, ele é um cara marrento, mas até onde a gente sabe, ele é um cara muito profissional nas atribuições dele com o Flamengo, muito comprometido com o Flamengo. Mas esse comportamento de ignorar, de destratar, de fazer como quer, quando quer, da maneira que quer, é um desrespeito tão grande de alguém que se acha maior do que a situação. E não é a primeira vez. Se a gente parar para lembrar, no meio do ano passado, Fansport talvez se recorde, tivemos um episódio, um intervalo de um jogo do Flamengo no Maracanã, onde o Marcos Braz e o Gabriel quase saíram no tapa, né? Foi um jogo em que o Gabriel deixa o jogo no intervalo, no fim do primeiro tempo, machucado. O gramado do Maracanã estava uma porcaria. O Gabriel estava, com razão, reclamando do gramado do Maracanã. Ele não voltaria para o segundo tempo por estar machucado. E ele queria ir embora do estádio. E o Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, falou para o Gabriel que ele não podia ir embora, porque se por um acaso ele fosse sorteado por doping, ir embora, não fazer o exame, quer dizer positivo. Conta como positivo. E o Gabriel queria ir embora, e ele e o Marcos Braz quase saíram no tapa. Então não é a primeira vez que o Gabriel se acha maior do que, no caso, o exame antidoping. Esse caso, inclusive, ele acontece depois desse caso que aconteceu no Ninho do Urubu. E no relato, ele diz exatamente isso, no relato das pessoas que estavam lá para fazer o exame antidoping, que o Gabriel gritava, toda vez sou eu que preciso fazer este exame antidoping. Bom, se tiver que ser, vai ter que ser ele sim que vai fazer. Bom, hoje, lá no Rio de Janeiro, tem o lançamento do livro dos... Para a gente repercutir essa notícia de agora a pouco, uma verdadeira bomba que explodiu
né, e que tem a ver com Gabriel Barbosa, né, que você está vendo aqui, ó, atrás de mim. Vou até chegar um pouquinho para o lado aqui, para aparecer o Gabigol. Pois é, minha gente. Nós tínhamos gravado um vídeo hoje, né, aqui no YouTube e também nas minhas outras redes sociais, falando exatamente do julgamento que ia ter hoje e que poderia definir a carreira de Gabriel Barbosa, os rumos da carreira do Gabriel Barbosa. Pois bem, a informação é essa. Terminou agora há pouco o julgamento e Gabigol foi considerado pelo Tribunal de Justiça Antidopagem como culpado e foi suspenso por 2 anos. 2 anos. 2 anos. A pena máxima seria de 4 anos. Ele pegou metade da pena máxima do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala de tentativa, de fraude em exames antidoping. Para você que não está muito por dentro da situação, o Gabigol ele fez o exame e o exame deu negativo. Mas a denúncia foi levantada contra ele porque os fiscais que lá estavam acharam muito estranho o comportamento do Gabriel Barbosa. Ele estava muito irritado. E, segundo essas pessoas que lá estavam, ele não queria colaborar para fazer o exame. Inclusive, não queria que o fiscal lá da agência antidopagem ficasse com ele na hora de fazer o xixi. O cara tinha que ficar ali do lado olhando, acompanhando o que ele estava fazendo. E ele tentava impedir que isso acontecesse. Foi o relato das pessoas que estavam lá da agência antidopagem. O Gabriel nega veementemente essa história, diz que não fez nada disso, que fez o exame, que deu negativo, mas agora explode esta bomba na cabeça do Gabriel Barbosa para o Flamengo, né, e para o mundo esportivo, porque tudo que envolve o Gabriel tem uma repercussão muito grande. Eu vou compartilhar aqui a página do GE para trazer para vocês as informações mais detalhadas, né, do que está acontecendo. Essa notícia realmente que é impactante da suspensão do Gabigol. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ficar bem pequenininho aqui para a gente ler a matéria do Gabriel Barbosa. Gabigol do Flamengo pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraude antidoping. Pena vai até 2025. A pena começou a contar a partir da coleta do ano passado e termina em 8 de abril de 2025. Essa informação é importante, hein, gente? Então, esse exame aconteceu no dia 8 de abril de 2023. Então, já consideraram este tempo de lá para cá, 11 meses, digamos assim, e a pena iria até abril do ano que vem. Então, ele teria que cumprir 1 ano, digamos. É importante esclarecer isso. Hein? 1 ano ele teria que cumprir. Cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte, CAS. O jogador esteve participando do julgamento. Isso aí me lembra o caso do Guerreiro, né, que jogando lá pela seleção peruana, foi pego no exame antidoping com traços de cocaína e deu um rolo danado que acabou originando a saída do Guerreiro do Flamengo. E ele ficou um bom tempo sem jogar futebol. E o recurso também foi na Corte Arbitral do Esporte, que o permitiu, inclusive, jogar a Copa do Mundo de 2018 pela seleção peruana. Lendo aqui o conteúdo da matéria, vamos lá. Gabigol foi suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda-feira pela Justiça Desportiva Antidopagem, exceção que durou pouco mais de 2 horas. A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023.
Isso é um ponto importante. Quando foi realizada a coleta de exames no CT do clube. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Cabe recurso. O julgamento foi apertado com o placar de 5-4 a favor da punição do atacante. Pois é, minha gente. E agora é isso. Agora essa é a situação de Gabriel Barbosa. Ele que vem numa péssima fase, né, desde o início de 2023, continuou em uma fase agora, não vinha tendo oportunidade no time do Tite, era reserva, quando entrou em campo não se destacou, perdeu pênalti contra o Vasco, inclusive. Que inferno astral desse cara, né? Incrível. Ele chegou na glória eterna, ele chegou no topo, ele chegou no máximo, né? Ganhou a Libertadores 2 vezes, gols em 3 finais de Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de praticamente tudo pelo Flamengo. Chegou no topo, considerado para muitos o segundo maior ídolo da história do Flamengo, atrás apenas do Zico. E aí, de repente, a partir de 2023, tudo começou a dar errado. E agora vem essa pancada fortíssima. Porque é o seguinte, o que se falava, ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Vai renovar? Não vai renovar? Existia aí uma dúvida. O Flamengo sinalizava agora, recentemente, que ofereceria uma proposta de renovação de 3 anos para ele. Mas o Palmeiras já estava de olho, o Corinthians já esteve de olho, o Bahia já esteve de olho, times da Arábia Saudita de olho. Quer dizer, ele é um cara que tem mercado, mexe com muita coisa. E agora, como é que fica? Porque vai ter recurso, esse recurso vai ter que ser julgado, vai levar um tempo, tem a cabeça do cara, que entra em parafuso, ele já não está numa fase boa, ele, como eu disse já, ele foi do auge ao fundo do poço no Flamengo, é incrível isso, como ele em 1 ano e meio mudou completamente, muito querido pela maior parte da torcida do Flamengo, mas muito criticado também por boa parte da torcida do Flamengo. Aí chega o Tite, que é um treinador que visivelmente não tem o Gabriel como uma das suas preferências, o time do Tite começa a encaixar, deslanchar, voar, e ele hoje é um reserva absoluto do time do Flamengo. E agora tem que suportar aí essa pressão de estar suspenso. E como fica? Para renovar contrato? Vai continuar no Flamengo? Vai jogar em outro clube? E o recurso vai valer a partir de quando? Quando que vai ser julgado isso? É uma dor de cabeça danada. Que situação do Gabriel, hein? Uma coisa é certa, ele não vai poder jogar a final do Campeonato Carioca, né? Final do Campeonato Carioca agora, ele já está fora, né? Não tem condições. Em Casagrande, eu não estava me programando para essa live, não tinha ideia para fazer essa live, mas, diante da repercussão aí, diante do caso, a notícia do dia, posso dizer que é a notícia do mês no Flamengo, bem que o Flamengo estava muito calmo, cara, estava tudo dando muito certo. Ai, ai. Ai, só vocês mesmo para me fazer rir nessa hora. Tá feliz, Vini? Você sempre foi hater. Tô felizão, porra. Felizaço. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, quem for chegando aí, peço para se inscrever no canal, dá o like na live, ativa a notificação, ajuda o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais aí. Conto com a colaboração de vocês. Podem mandar superchat. Quem não tem como mandar superchat, pode mandar pix. Tamo junto. Arrebentou, Vini. Flamengo é assim mesmo. Não tem jeito. Vamos para cima. Lélio Fagundes. Opa, Vini. Espera aí. Opa, Vini. Será que o Flamengo pode suspender o contrato do Gabigol? Cara, olha só. Essa resposta não tem. Inclusive, estou até apurando para ver se o contrato dele não fica suspenso já. Na live do Bernardo.
Cadê? Um aprendizado para o Gabigol e uma oportunidade para o Flamengo. Gente, vamos lá, vamos contextualizar tudo, tá? Ó, chegou um superchat aí. É muita vontade esse tribunal de aparecer. Emerson, eu vou levantar outra bola aqui, cara, que eu acho que essa bola precisa ser levantada. É o seguinte, isso tudo está acontecendo por quê? Vamos lá, por que isso tudo está acontecendo? No dia 8 de abril de 2023, ano passado, ou seja, quase um ano, uma equipe responsável por exame antidoping surpresa foi ao Ninho do Urubu. Isso é normal, normalíssimo. Isso acontece em vários clubes, tá? Não é só no Flamengo, não. Eis que essa equipe foi lá e a previsão, enfim, as regras diziam o seguinte: os jogadores têm que fazer o exame antes do treino. O treino estava previsto para cerca de 10 horas da manhã. Antes do treino, todos os jogadores fizeram, exceto o Gabigol. O Gabigol não fez. Treinou, beleza. Após a atividade, o Gabigol não fez. Foi direto almoçar. Beleza? Ele, por livre e espontânea vontade, pegou o objeto, o recipiente ali, para fazer o xixi, a urina, e entregar aos funcionários. Ele não deveria ter pego. Era o funcionário que deveria entregar ele. E durante esse período todo, ele está distratando os funcionários. Ele não está seguindo as regras. Ele urinou, não gostou nem um pouco de ver um funcionário o acompanhando, o que é normal, galera. Não é porque é o Gabigol, não. Isso acontece com todos os atletas. Distratou o funcionário. Regras são regras. Depois, ele entregou o material com a urina com a tampa aberta. Isso é errado. Inclusive, isso pode ser prejudicial ao próprio atleta, porque a urina pode ser infectada, enfim, pode ter algum problema. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós não podemos normalizar esse tipo de postura. É doping. Doping é muito sério. Isso acontece em qualquer esporte. Se vocês forem assistir uma entrevista... Outro dia eu vi o Anderson Silva falando sobre isso. Ex-lutador do UFC, enfim, super famoso, brasileiro. Ele falando que ele estava na China, num evento aí particular. Ele estava na China, num evento particular, e do nada ligaram para ele dizendo: a gente está aqui na sua casa para fazer exame antidoping. É assim, é surpresa. Isso acontece em todos os esportes, inclusive no futebol. A questão é, galera, eu não vou entrar aqui no mérito se a punição de 2 anos foi justa ou não, se a punição, poxa, exageraram. O questionamento que eu quero fazer é: isso tudo está acontecendo pela postura do próprio Gabigol, gente. O Gabigol procurou isso. O Gabigol, ele precisa entender que ele não está acima do bem e do mal. Ele não pode desobedecer ordens. Ordens são ordens. Regras são regras. E as regras precisam ser cumpridas. Nesse dia, ele não cumpriu a regra. Seja lá qual for o motivo. Seja lá qual for o motivo. Inclusive, internamente no Flamengo, há quem fale isso também. Que esse tipo de postura, uma hora ia prejudicá-lo. E não foi a primeira vez envolvendo o doping. Vocês vão se recordar. Quando o Gabigol e Marcos Braz brigaram no vestiário do Maracanã, foi por causa disso. Inicialmente, a discussão começou por conta do gramado. O Gabigol queria ir embora no meio do jogo. O Márcio Tanuri falou assim: ele foi embora e ele for sorteado para fazer exame antidoping, isso pode prejudicar o Flamengo, isso pode prejudicar o atleta. O Marcos Braz teve que brigar para ele ficar lá, cara. Então, não é a primeira vez que o Gabigol faz isso. Gente, estamos falando de um atleta de 27, 28 anos. Ele sabe muito bem como é que funciona. Ele sabe como são as regras. E ele não cumpriu a regra nesse dia. Nós não podemos normalizar esse tipo de postura. Dito isso, a punição foi exagerada? Gente, pelo que os advogados que entendem, os advogados esportivos, enfim, que entendem do negócio, eles falam
que não foi exagerada, não. Que, inclusive, é uma pena retroativa, ou seja, ele teria que cumprir apenas mais um ano. A questão é, aí que tá. Lá no Ninho do Urubu, nesse dia, não tinha ninguém, cara. Ninguém para virar para o Gabigol e falar assim, Gabigol, faz o exame. O que o Juan, que na época era gerente técnico, estava fazendo? O que o Fabinho, que na época era gerente de futebol, estava fazendo? O que o Bruno Spindel, diretor executivo, estava fazendo? Ou o Marcos Braz, que é vice de futebol, ele não é obrigado a ir todo dia no CT. Mas caso lá estivesse, por que ele não falou com o Gabigol? Então, galera, isso tudo está acontecendo por culpa do Gabigol. A gente vai entrar no debate se a punição foi justa ou não. E aí, repito, isso aí eu deixo para os advogados de plantão, que super entendem. Eu falo daquilo que entendo. Eu falo daquilo que eu sei. Não vou falar daquilo que não sei. Boa noite, Venê. Ai, passou aqui, cara. Boa noite, Venê. Acho que sou um dos únicos flamenguistas que gostou dessa punição. A postura do Gabriel não é postura de ídolo, ainda mais do clube com a maior torcida do mundo. Leandro, eu não vou aqui ficar falando assim, nossa, adorei a punição. O que eu estou falando é como jornalista. Como torcedor, eu lamento, vou ser bem sincero, eu acho que para o Flamengo isso aí é ruim. O Gabigol é péssimo. Estamos falando de um Gabigol que vive um momento terrível, um Gabigol que tem contrato apenas até dezembro desse ano, um Gabigol que eu, como torcedor, gostaria que ficasse no Flamengo, mas com essa situação toda fica ainda mais difícil ele ficar no Flamengo. A verdade é essa. Como é que o Flamengo vai renovar o contrato do jogador, sendo que o jogador está sendo julgado, já foi punido, na verdade. Nesse momento ele está suspenso, gente. Nesse momento ele não pode entrar no CT Ninho do Urubu. Vocês têm noção disso? Então, assim, eu como torcedor lamento. Como jornalista, eu quero levantar uma bola que eu estou vendo poucas pessoas levantarem. Por que o Gabigol teve essa postura no dia? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, mas o tribunal quer aparecer. Beleza. O tribunal está aparecendo porque o Gabigol deu margem para isso. Porque se o Gabigol tivesse feito como todos os outros atletas fizeram, nada disso estaria acontecendo. Eu, inclusive, não estaria aqui fazendo live, eu estaria me preparando minhas marmitas para amanhã. Aí vou ficar até mais tarde, fazendo tudo, vou ter que dormir mais tarde. Isso tudo só está acontecendo graças ao Gabigol, que no dia 8 de abril de 2023 não quis seguir as ordens. Ponto, gente. É o seguinte, eu acho que, com toda sinceridade, o Gabriel não tem defesa nessa história. O Gabriel não tem defesa. Porque é o seguinte, ele sabia. Todo jogador profissional sabe como é que é a questão do exame antidoping e como é rigoroso o exame antidoping. O Gabriel foi procurado, assim como outros jogadores do Flamengo, foram procurados pela uma equipe de exame antidoping no Ninho do Urubu, em dia de treino. Enquanto os outros todos se submeteram normalmente, o Gabriel fugiu dos caras. Disse que ia almoçar. Onde é que já se viu isso, gente? O cara é chamado para fazer um exame antidoping e diz que vai almoçar. E depois do almoço, quando enfim voltou, pediu o frasco e foi sozinho para urinar no banheiro. Foi seguido por um fiscal, já que os fiscais têm a obrigação de assistir à colheita do material. E ele, de costas, colheu o material e entregou o frasco aberto. Tudo errado. Tudo errado. Por que os fiscais têm que ver a colheita do material? Ou seja, o xixi saindo do peru. Por quê? Porque existem milhares de casos de fraude em que os caras usam até prótese para poder justamente inserir no frasco uma urina que não é dele, uma urina que esteja limpa. Aí eu pergunto, será que a urina do Gabriel estava limpa mesmo? Dia 8 de abril do ano passado, eu quero ver isso aqui no calendário. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no calendário para saber que dia foi 8 de abril do ano passado. Só um instantinho. Vou botar aqui, 2023. 8 de abril. 8 de abril
foi um sábado. 8 de abril foi um sábado. Dia seguinte é uma sexta-feira. Será que o Gabriel não foi a uma festa na sexta-feira e se excedeu em algumas coisas? Será que ele não sabia que não podia fazer exame antidoping? Porque é tão absurda a possibilidade do Gabriel ter esnobado os fiscais por marra, por mau humor, que cabe essa dúvida. Na sexta-feira anterior ao exame antidoping, que, repito, foi num sábado, 8 de abril do ano passado, será que o Gabriel não foi a uma festa e se excedeu um pouco? Eu não sei que tipo de substância ele pode ter bebido, ingerido, cheirado, não sei. O fato é que ele não queria fazer o exame antidoping. Porque, amigos, com toda sinceridade, não, ele não fez o exame, não, Arthur Nunes. Ele não fez, não. Ele entregou um xixi que ninguém viu ele fazer. Então, gente, porque eu insisto, é tão absurda essa postura dele, se ele não tivesse nada para esconder, que me leva a desconfiar que talvez ele tivesse. Porque tem que ser muito estúpido, muito burro, para saber, achar que ia fazer o que fez e que não ia ter consequência. Por mais que o Gabriel se achasse acima do bem e do mal, ele sabe que exame antidoping não facilita, que a coisa é complicada. E aí ele vai e toma uma atitude dessa. Primeiro diz que, não, mais tarde. E vai almoçar. E aí depois de almoçar, ele vai colher a urina. Será que ele não estava preocupado em eliminar alguma coisa na urina? Talvez tenha tomado uma cervejinha no almoço para ajudar a eliminar? Não sei. O fato é que o absurdo da atitude que ele tomou é tão gigantesco que abre a porta para qualquer tipo de especulação. Agora, seja o que for, estivesse ele querendo esconder algo ou não, tenha sido por amarra apenas, o fato é que foi uma estupidez sem tamanho. E o Gabriel está suspenso hoje por culpa dele. Não adianta querer culpar o tribunal que julgou e a comissão de antidopagem. Não adianta agora vir dizer que é perseguição ao Flamengo. Ele fez a cagada. Ele fez a cagada e ele causou a suspensão, que, vou dizer mais, muito provavelmente está pondo fim na história dele no Flamengo. Muito provavelmente está pondo fim à história dele no Flamengo, vou repetir. E se a história dele no Flamengo acabar assim, a gente vai dizer que ele saiu pela porta dos fundos. Imagina um cara que deu tantas glórias ao Flamengo, que chegou a um patamar de, em determinado momento, se considerar, muita gente considerar, inclusive eu, o maior ídolo na história do Flamengo, abaixo do Zico, e sair dessa maneira, dessa forma absurda. Repito, absurda. Nada desculpa a atitude que o Gabriel teve. A não ser, repito, a possibilidade dele estar querendo esconder algo. Dele estar preocupado de algo que ele ingeriu na sexta-feira e que no sábado apareceria no exame antidoping. Repito, o exame foi feito num sábado, 8 de abril, no Ninho do Urubu. E o resultado é esse. 2 anos de suspensão, que por causa da demora no julgamento, na verdade, na prática, vai ser apenas 1. Mas aí abre-se uma situação que eu, sinceramente, não sei ainda como o Flamengo vai fazer. Porque se o Flamengo não tomar nenhuma atitude e deixar a coisa continuar como está, no final do ano, o Gabriel, ainda suspenso, terá o final do seu contrato com o Flamengo. Ou seja, no dia 8 de abril do ano que vem, quando ele, enfim, puder voltar a jogar futebol,
ele estará livre. E, repito, terá saído do Flamengo pela porta dos fundos, pela pior maneira possível. Eu vou começar a dar boa noite aqui a vocês. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu comentário também, né? Porque a mídia rasgou o verbo aí sobre a questão do Gabigol e como ele foi ingênuo, como ele acabou agindo de uma maneira totalmente inadequada, e se ele está sofrendo isso é porque ele mesmo agiu dessa maneira, né? Isso torna muito mais difícil a sequência dele no Flamengo, né? Pode ser que ele consiga, né, tirar tudo, mas é muito difícil, né? A tendência é que ele fique no mínimo em alguns meses fora do futebol e pode de fato ser o fim dele no Flamengo, que não seria tão bom. Não seria muito bom se ele, no caso, encerrasse, né, o ciclo dele no Flamengo dessa forma, né? Um jogador que foi tão importante nesses últimos anos, que foi tão emblemático, né? Foi histórico de fato. Então achando que não seria nada legal ele sair dessa forma. Mas tudo pode acontecer, né? A gente tem que aguardar para ver como é que vai ser o andamento desse caso, como é que o Flamengo vai se posicionar, se o Flamengo ainda pensa, né, em renovar com ele, não sei, acho muito difícil. Se ele vai conseguir resolver isso. Então a gente vai ter que ficar atento. Mas a grande verdade é que não tem nem como a gente, no caso, defender o Gabriel, né, nessa questão. É muito difícil. Porque ele, nesse último ano, né, ele já jogou muito mal no Flamengo, não vinha demonstrando um bom futebol. E agora, uma situação que era totalmente evitável ele agir dessa forma, é muito complicado, muito complicado. Se fosse para uma pessoa que não soubesse aquilo, que não soubesse que aquilo era obrigatório, beleza, mas não era o caso, né? Ele é um jogador de futebol, ele sabe que isso é totalmente normal, né? Pelo que foi informado aí. Acontece em todos os times, inclusive no Flamengo, e ele não está acima de ninguém, né? Ele tem que entender que, assim como os outros atletas, ele também tem esse dever. E se ele acabou agindo de uma maneira errada, né, e foi denunciado por isso, ele tem que arcar com as consequências dele, né? Mas enfim, a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser o mandamento, como é que vai agir, né, as autoridades aí referentes a esse caso, e como que o Gabriel ele pode estar aí sendo punido, né? Mas por hora é 2 anos e seria muito ruim para a carreira dele, né? Para o Flamengo também, mas enfim, é isso, né? A gente vai estar aí observando o andamento e vamos trazer para vocês as informações referentes a isso. Então, deixa a tua opinião aí, se inscreve no canal, ativa o sino, seu comentário que é importantíssimo. E nos vemos, galera, no próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo.